Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma viagem incrível aqui no canal. Hoje vamos explorar um dos lugares mais extremos e fascinantes do nosso planeta. Um lugar de beleza austera, temperaturas recordes e uma história que parece saída de um filme de faroeste. Preparem-se para descobrir os segredos do Vale da Morte, na Califórnia. Apesar do nome um tanto assustador, o Vale da Morte é um lugar de uma beleza indescritível. É o ponto mais baixo, mais seco e mais quente de toda a América do Norte. Imaginem um deserto vasto, com montanhas coloridas, dunas de areia que cantam com o vento e um céu noturno tão estrelado que parece mentira. Mas como esse lugar ganhou um nome tão dramático? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Para o ano de 1849, era a época da famosa Corrida do Ouro na Califórnia. Milhares de pessoas de todos os cantos do país e do mundo se aventuravam em direção ao oeste, sonhando com riqueza e uma vida nova. E foi nesse cenário de esperança e desespero que a história do Vale da Morte começou a ser escrita. Um grupo de pioneiros, conhecidos como os 49s, decidiu pegar um atalho. Eles ouviram falar de uma rota que supostamente economizaria centenas de quilômetros na jornada para os Campos de Ouro. Esse atalho, no entanto, os levou diretamente para o coração de um vale desconhecido e implacável. Era inverno, e eles não imaginavam o inferno que os aguardava. Logo de cara, o grupo se viu perdido em um labirinto de cânions áridos e planícies salgadas. As provisões de água e comida começaram a diminuir perigosamente. Os bois, exaustos, mal conseguiam puxar as carroças. O desespero tomou conta de todos. Eles se dividiram em grupos menores, cada um tentando encontrar uma saída daquele lugar inóspito. Uma das histórias mais marcantes dessa jornada é a da família Bennett e da família Arcane. Presos em um local que hoje conhecemos como Bennett's Well, eles estavam à beira da inanição. Dois jovens do grupo, William Lewis, Mandy e John Rogers, se voluntariaram para uma missão quase suicida, caminhar centenas de quilômetros em busca de ajuda e voltar para resgatar os outros. Imaginem a cena: dois homens com quase nada de suprimentos, atravessando um deserto desconhecido, enfrentando o calor durante o dia e o frio congelante à noite. Eles caminharam por quase um mês até finalmente encontrarem uma fazenda no sul da Califórnia. Conseguiram suprimentos, compraram mulas e, incrivelmente, fizeram todo o caminho de volta para resgatar as famílias. Quando Manley e Rogers finalmente retornaram ao acampamento, as famílias já tinham perdido quase toda a esperança. A alegria do reencontro foi imensa. Enquanto se preparavam para finalmente deixar o vale para trás, um dos membros do grupo olhou para trás, para a paisagem desoladora que quase os consumiu, e disse: "Adeus, Vale da Morte." E o nome pegou. Surpreendentemente, apenas um homem do grupo original dos 49 morreu dentro do vale, um idoso que já estava muito doente antes mesmo de entrar. Mas a história do vale não termina com os pioneiros. Por milênios, antes da chegada dos europeus, a região era o lar do povo Timbisha Shoshone. Eles conheciam cada fonte de água, cada planta comestível e cada trilha secreta. Para eles, o vale não era um lugar de morte, mas sim um lar. Um lugar sagrado chamado Tumpisa, que significa rocha de pintura. Eles desenvolveram uma cultura rica e uma profunda conexão espiritual com essa terra, vivendo em harmonia com seu ambiente extremo. Depois da Corrida do Ouro, a próxima grande onda de pessoas a chegar ao Vale da Morte veio em busca de outro tipo de riqueza: o bórax. Sim, aquele pó branco que sua avó talvez usasse para limpeza. Na década de 1880, foram descobertos enormes depósitos de bórax no fundo do vale. O desafio era como transportar esse mineral para fora daquele lugar isolado. A solução foi tão genial quanto icônica. As famosas equipes de 20 mulas eram enormes carroções capazes de carregar toneladas de bórax, puxados por uma longa fila de 18 mulas e 2 cavalos. Essas equipes percorriam mais de 270 quilômetros de deserto até a estação de trem mais próxima. A imagem dessas carroças se tornou um símbolo duradouro do Velho Oeste e da engenhosidade humana,
diante da adversidade. A mineração de bórax trouxe prosperidade e desenvolvimento para a região, com a construção de pequenas cidades e ferrovias. Empresas como a Pacific Coast Borax Company, com sua famosa marca 20 Lithium Borax, transformaram o mineral em um produto doméstico popular. E a história do Vale da Morte se espalhou por todo o país. Com o tempo, o foco começou a mudar da exploração para a preservação. As pessoas começaram a reconhecer a beleza única e o valor científico do Vale da Morte. Escritores, fotógrafos e artistas eram atraídos por suas paisagens dramáticas e sua luz incrível. Em 1933, o presidente Herbert Hoover declarou o Vale da Morte um monumento nacional, protegendo sua geologia espetacular e sua história rica. Um dos personagens mais interessantes desse período foi Walter Scott, mais conhecido como Death Valley Scotty. Um ex-artista de rodeio e garimpeiro, Scott era um contador de histórias nato. Ele convenceu um milionário de Chicago, chamado Albert Johnson, a investir em uma suposta mina de ouro secreta no vale. A mina nunca existiu, mas os dois se tornaram grandes amigos. Com o dinheiro de Johnson, Scott construiu uma mansão extravagante no meio do deserto, conhecida como Scott's Castle. É um palácio de estilo espanhol, com todo o luxo que se possa imaginar. Um contraste surreal com a paisagem árida ao redor. O castelo se tornou uma atração turística popular. E as histórias mirabolantes de Scott sobre tesouros escondidos e aventuras no deserto encantaram gerações de visitantes. Hoje, o Vale da Morte é um parque nacional, um dos maiores dos Estados Unidos. Ele atrai mais de 1 milhão de visitantes por ano, de aventureiros a cientistas e famílias em busca de uma experiência única. Lugares como Badwater Basin, o ponto mais baixo da América do Norte, a 86 metros abaixo do nível do mar. Isabor Ski Point, com suas formações rochosas erodidas que parecem de outro planeta, são paradas obrigatórias. E claro, tem o calor, o Vale da Morte. Detém o recorde da temperatura do ar mais alta já registrada na Terra. Incríveis. 567 graus Celsius, medidos em Furnace Creek em 1913. Visitar o vale no verão é uma experiência extrema, que exige muito preparo e respeito pela natureza. Mas o Vale da Morte é muito mais do que apenas calor e deserto. É um lugar de resiliência, da vida selvagem, que se adaptou a condições impossíveis. Como o peixe do deserto que vive em riachos salgados, as flores silvestres que explodem em um tapete de cores após raras chuvas, o vale é um testemunho da tenacidade da vida. A história do Vale da Morte é uma tapeçaria tecida com fios de desespero e esperança, exploração e preservação, lendas e realidade. É a história dos povos nativos que o chamaram de lar por séculos, dos pioneiros que o batizaram em sua luta pela sobrevivência, dos mineiros que extraíram sua riqueza e dos visionários que lutaram para proteger sua beleza incomparável. Então, da próxima vez que você ouvir o nome Vale da Morte, não pense apenas em um lugar perigoso e vazio. Pense em uma terra de contrastes espetaculares, de uma história humana fascinante e de uma beleza natural que continua a inspirar e a desafiar todos que ousam explorá-lo. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada pela história do Vale da Morte. É um lugar que prova que mesmo nos ambientes mais hostis, a vida e a beleza podem florescer. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima!